Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha, nós não vamos poder nos encontrar, tá? Na escola, devido a tudo que está acontecendo, que vocês estão cientes, né? A gente já trabalhou em sala de aula e também todo mundo está sabendo aí desse vírus que está dando um maior problema por aí. Então, vamos ficar em casa, tá bom? Pessoal, a gente vai retomar os conteúdos da aula de português, né? Vocês lembram que na página 67 a gente leu algumas palavras muito engraçadas referentes àquele texto, A Travessura do Bisavô? Então, lembram que eu pedi para cada um de vocês lerem e vocês custaram ler? Porque estava escrito errado, estava escrito de uma forma muito coloquial, uma linguagem mais popular. Então, estava escrito li de leite, mas tomate, trá da porta e várias outras palavras que vocês custaram entender, custaram ler, porque estava escrito aqui de uma forma totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado, certo? Então, através dessa atividade, nós vamos estudar agora na apostila a variação da linguagem. O que é isso? É referente às regiões do Brasil. O Brasil é um país muito grande, né? Então, em cada região do nosso país, as pessoas falam de uma forma, tá? Em cada região do país, a linguagem popular é diferente uma da outra. Naquele dia, eu até usei o exemplo do Guilherme, lembram? Que o Guilherme é um aluno nosso, da nossa sala, um colega de sala, e ele fala com um sotaque do Rio de Janeiro, né? Um sotaque carioca, totalmente diferente do nosso, né? Mas ele está se adaptando a morar aqui no interior de São Paulo e várias coisas ele já consegue falar como a gente fala, né? Não significa que o dele está errado ou que o nosso modo de falar está certo ou errado. Significa que é diferente, só isso, tá? Então aqui a gente vai estar aprendendo sobre as regiões do Brasil, como que elas falam, qual que é a economia de cada lugar, como que é a convivência de cada comunidade em si, ok? E a gente vai trabalhar dois tipos de linguagem, linguagem formal e linguagem coloquial. O que é uma linguagem formal? É aquela linguagem do português correto, como a gente escreve, certo? É uma linguagem que a gente vê nos telejornais, que a gente usa para falar com pessoas, com autoridades, né? A gente usa senhor, senhora, excelência. A gente usa esses termos para tratar com pessoas importantes, com pessoas influentes, com autoridades. Então a gente vai estar usando a linguagem formal, que é o português correto, mesmo quando for falar. Porém, no momento da gente escrever, a gente sempre vai usar a linguagem formal, ou seja, o jeito correto da língua portuguesa. Certo, pessoal? E aqui a gente vai ver a linguagem coloquial, que é aquilo que é tratado dentro daquele texto da A Travessura do Bisavô, que a gente leu em sala de aula e fez as atividades e as interpretações de texto, certo? Então, a gente vai estar trabalhando essas duas variações aqui da língua, tá bom? E a gente também vai ver o mapa das regiões do Brasil. Olhem na página 68 da apostila. Olha aqui para vocês verem. A gente tem um mapa e ele está dividido nas 5 regiões do Brasil, certo? Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte, certo? Então aqui o que a gente tem? Na região Sul, o gaúcho, uma pessoa vestida com as roupas que são tradicionais daquela região. E aqui também a gente vê o quê? Nas mãos dele, a economia do local, né? Com certeza o leite, o gado de leite, né? E aqui na mão dele, alguma coisa que é a tradição daquele lugar, certo? Um chimarrão, que é uma bebida que é típica do sul. Na região onde a gente mora, aqui no Sudeste, a gente vê um trabalhador da indústria, certo? O trabalhador da indústria, ele faz o quê? Ele trabalha na cidade. Então, essa é a economia que gera aqui no Sudeste. Aqui no Nordeste, a gente vê uma dançarina de frevo. Aqui gera muito o quê? Turismo, né? E também essa coisa da dança, né? Essa tradição da dança.
No Centro-Oeste, a gente vê um trabalhador rural usando um cavalo, certo? Essa aqui, ela transmite, ela retrata a economia dessa região, região centro.